Questão 4. Sobre os temas risco de auditoria e relevância, é correto afirmar que quanto menor for o risco, menor será a relevância? Quanto menor for a relevância, maior será o risco? Letra C. Não existe relação entre risco e relevância? Letra D. Quanto maior for a relevância, maior será o risco? E letra E. Quanto maior for o risco, maior será a relevância? Pessoal, para explicar essa questão, a gente vai ter que entender um pouquinho a lógica, tá, dos testes de auditoria e para chegar nos riscos de auditoria. Olha só, se o auditor estabelece um nível de relevância alto para determinada conta patrimonial que ele está olhando, ele vai acontecer o quê? Ele vai aplicar mais testes de auditoria, certo? Se a relevância é maior, que ele deu essa relevância maior àquele item, ele vai aplicar mais testes de auditoria, vai aumentar a sua amostra, tá? Ele fazendo isso vai diminuir o quê? O risco de detecção, que é o risco do auditor não detectar uma distorção relevante, tá? É o risco que a gente chama o risco do auditor. E se diminuir o risco de detecção, o que vai acontecer também com o risco de auditoria? Também vai diminuir, porque o risco de auditoria ele é função tanto do risco de detecção, que é o risco do auditor, quanto do risco de distorção relevante, que aí é o risco que existe independente da figura do auditor, tá? Então, só lembrando alguns conceitos, risco de auditoria é função do risco de distorção relevante e do risco de detecção, e quanto maior for a relevância, maior o volume de testes a ser aplicado pelo auditor. Isso vai fazer com que diminua o seu risco de detecção, e diminuindo o risco de detecção, diminui também o risco de auditoria. Então, é uma relação inversa entre esses dois, entre risco de auditoria e relevância, tá? Então, quanto menor for a relevância, maior será o risco, ok? Então, letra B é o gabarito da questão. Se vocês não soubessem nada disso, só analisando as outras opções, pessoal, já dava para a gente perceber que era a letra B. Olha só, a letra A, a letra D e a letra E, tá? Trazem, embora mudem as palavras de ordem, tá? E mudem risco de auditoria e relevância de ordem, trazem relações diretas. As três trazem relações diretas entre esses dois elementos, entre esses dois termos, ok? Então, se uma tivesse certa, as outras também deveriam estar. E a letra C fala que não existe uma relação, aí seria um pouco mais tranquilo de eliminar, tá? Geralmente, uma questão dessa não viria com não traria uma resposta que não existe relação entre duas determinadas nomenclaturas, ok? Então, letra B, quanto menor for a relevância, maior será o risco.